Olá, pessoal! Então, como eu não consegui fazer um vídeo só, vou colocar o resumo aqui nesse vídeo separado, tá bom? Então, você que está chegando agora, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui com resumo de feira. Foi uma feira abençoada, né? Mostrando aí mais um pouquinho de como que ficou minha organização lá. E aí, eu trouxe aqui para vocês o resumo. Eu precisei sair, né, durante a tarde, saí aí mais ou menos umas 2 horinhas e pouco, e o Marcos ficou aí tomando conta para mim, tá? Então, quando eu voltei, ele já tinha feito algumas vendinhas também, graças a Deus. E aí eu passo agora a contar para vocês tudo o que foi vendido, né? Como que ficou e os planos aí, né? Que deu tudo certo, graças a Deus. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje é domingo, agora são 9 da manhã. Acordei há pouco tempo, ó, a cara ainda de quem tava dormindo. Só fiz um cafezinho, tomei e já vim fazer aqui o resumo da nossa feira. Então, gente, eu tô muito feliz. Foi a primeira feira, assim, que eu participei efetivamente, assim, do começo, né, até quase o fim, que vocês vão saber por que eu digo quase o fim. Mas, e assim, foi a primeira que eu pude, assim, estar mais tranquila, né? Graças a Deus, eu já estou indo para o meu terceiro mês, né, de pós-cirurgia. Eu tô muito bem, graças a Deus, a recuperação tá ótima, então eu tô me sentindo muito bem e foi um dia maravilhoso ontem, tá? Foi um dia bem quente, né? Nós estamos aqui no Acre no período, né, de seca, de quintura mesmo, é um sol para cada um. Então tava o dia quente, mas estava um dia ventilado, um dia agradável e foi tudo de bom, né? E vocês puderam ver aí um pouquinho só, né, do vídeo de como que tava a feira, né? Foi uma organização do grupo do Ciribolo, que é o grupo que a minha filha é uma das organizadoras. Então, é um grupo bem bacana, onde a gente fica com as nossas, como é que eu faço? Nossos empreendimentos não ficam muito amontoados, né? Então, fica muito bacana. E eu consegui, né, organizar minhas peças aí, vocês viram que não ficou aquela, né, aquela sobrecarga de coisas assim. E também porque eu tô aprendendo aos poucos, né, a me conter na questão das exposições. As peças novas que eu vou apresentar, eu ainda não gravei, eu produzi bastante já, graças a Deus, nas 2 últimas semanas, só que eu não levei as peças novas, tá? Quem acompanhou aí no vídeo lá da feira da Ecoflores, onde foram 5 dias, as minhas peças que ficaram expostas lá nesses 5 dias, elas pegaram assim um pouco de poeira. Então, o que que eu fiz? Eu não incluí peças novas, porque eu quero tentar, gente, agora, nos próximos eventos, vender essas peças que foram, assim, de certa forma, um pouco prejudicadas por conta da poeira, tá? Então, eu também dei uma baixadinha nos preços, tá? Eu vendi algumas peças com um precinho abaixo do que eu havia precificado inicialmente por conta disso, tá? Por conta da peça estar um pouquinho empoeirada. A gente sabe que isso desvaloriza a nossa peça, né? Então, o que eu tô produzindo agora, eu não levei. Eu vou levar nas próximas edições. Eu quero ver se eu vendo o máximo possível dessas peças que estão na pronta entrega. Mesmo assim, fazendo um precinho mais em conta, fazendo um descontinho, né? Pra ver se elas saem. Mas então, vamos lá. Então, graças a Deus, já logo de manhã, logo cedo, antes das 8 da manhã, eu fiz a minha primeira venda, tá? Que foi um tapete, aquele tapete que eu falei que era um modelinho algodão doce, eu acho que eu falei, que era em tons de marrom, bem escuro. Tinha um parzinho que inicialmente, quando eu fiz o vídeo, o vlog de produção deles, eu falei que eu ia vender a R$ 40 cada tapete. E eu só faria R$ 35 se a pessoa levasse o par, né? As duas peças. Mas, em virtude de tudo isso que eu falei pra vocês aí, uma cliente passou logo cedo, antes das 8 da manhã, gostou do tapete e perguntou se eu vendia só um, né?
E eu falei que vendia. E aí ela perguntou, né, se eu faria o desconto, porque eu tinha colocado lá na plaquinha que um era 40 e os dois saía 35 cada. Aí ela falou assim, não, mas não faz pra mim, né, no preço da promoção? Gente, eu fiz, tá? Fiz, não me arrependo, porque eu não perdi, tá? Então, eu fiz por R$ 35 esse tapetinho, tá? Esse tapetinho, não, na verdade, não ficou um tapetinho, ficou um tapete de tamanho bom. Só que como ele foi feito com vários tons de marrom, acho que 3 tons de marrom, e ele não tinha detalhes, não tinha flores, não tinha squares, era um tapete simplesinho, tá? Então, foi a primeira venda do dia aí, glória a Deus, né? Depois veio uma outra cliente e se apaixonou, gente, pelos porta-copos. Vocês lembram, na feira também da Ecoflores, que eu produzi vários porta-copos, eu acho que 30, ou foi 35 porta-copos eu produzi, com sobrinhas, e embalei, coloquei cartãozinho, que eu disse que eu ia ofertar de brinde para as minhas clientes lá. Então, eu fiz isso na Ecoflores. Cada cliente que me comprava ali um valor a partir de R$ 30, eu presenteava, né, com um brindezinho, que era o porta-copo. Só que ainda ficaram bastante porta-copos daquela edição. E o que que eu fiz? Peguei esses porta-copos nos saquinhos mesmo, deixei lá em cima da mesa. E aí, as clientes viam, quanto que tá o porta-copo? E eu vendi, gente, a R$ 3 aqueles porta-copos, tá? Então, veio uma cliente e quis, né, porta-copos. Olha para que ela disse. Ela disse que ia levar para presentear as colegas de trabalho, para cada colega ter o seu porta-copo ali para colocar na mesinha de trabalho. Então, ela levou 3, que foi R$ 9, né? Maravilha. Depois veio uma outra cliente que também se encantou com os porta-copos. E eu tinha de duas formas, né? Eu tinha aquele porta-copo que foi o que eu fiz para brinde, né? Que era os que eu tava vendendo de R$ 3. E tinha aquele porta-copo também que tá bem antigo, que eu fiz base crua e só uma carreirinha colorida, que ele é maior. Então, aquele eu coloquei o preço de R$ 4. Então, a cliente veio, gostou daquele porta-copo maior, perguntou se eu vendia só ele. Lógico, vendi R$ 4, tá? Então, foi a minha terceira venda, um porta-copo de R$ 4. Mais tarde, ainda na parte da manhã, né, antes das 11 horas, veio uma cliente olhando os tapetes, disse que queria dar um tapete de presente para a patroa dela, para colocar lá no banheirinho do trabalho dela. Ela disse que era um banheiro pequenininho. Aí eu mostrei os jogos, né? Lógico, mostrei os jogos. Ela falou, não, mas é porque lá é o banheiro do trabalho, então assim, é muito movimentado, não fica legal colocar um jogo, porque vai dar muito trabalho, vai sujar. Eu queria só um tapetinho pequeno para colocar no banheiro. Então, eu mostrei para ela os mini tapetes, né? E falei para ela que os mini tapetes eram R$ 25 a unidade. Se ela levasse o parzinho, eu faria 45 parzinhos. Ela falou, não, mas eu quero só um mesmo, só para presentear minha patroa. E aí ela levou. O que ela levou era um com cru e beterraba, que era andando de um jogo de banheiro antigo que eu tinha vendido as peças maiores e ficou a capa da tampa do vaso. Como ficou só a capa da tampa, eu não tinha mais fio na mesma cor para fazer de novo o jogo, eu desmanchei a redinha e aquela tampa de vaso virou um tapetinho. Então, ela levou aquele tapetinho por R$ 25. Foi aí a minha quarta venda do dia. Depois, a minha quinta venda, tá? Foi para minha amiga que sempre tá fazendo a ponte entre as minhas peças e as clientes. Ela tem muitas amigas que gostam de crochê e todas as feiras, quando ela vai, ela tira foto das novidades, manda para as amigas dela. Aí as amigas delas, eu quero esse, quero aquele, enfim. E olha o que foi que eu vendi, gente. A passadeira de coruja. Sim, aquela passadeira de coruja. Que inicialmente era um kit, era um parzinho, né? Era a passadeira mais a capa da botija. Vendi a capa da botija no mês passado. E ontem eu vendi a passadeira de coruja, aquela passadeira azul com a coruja rosa, acho que era. Então, eu vendi por R$ 120, tá? Então, graças a Deus. E ainda no início da tarde, tá? A mesma cliente que me comprou o porta-copo de R$ 4 lá mais cedo, ela voltou da caminhada, retornou lá, falou, não, eu quero levar mais 2, eu quero levar um para minha mãe e um para minha filha. Então, ela escolheu 2, ela escolheu um pequenininho, né, dos de R$ 3,
e mais um igual que ela tinha levado primeiro, que era R$ 4. Então, mais 2 porta-copos aí, R$ 7. Então, foram aí as minhas vendas na parte da manhã. Isso foi mais ou menos até meio-dia, 1 hora da tarde, tá? Aí, nesse horário, de duas da tarde, mais ou menos, eu dei uma saída, que ontem foi a apresentação da Lorena na escola, né? Apresentação de dança junina. Então, eu saí para poder vir para casa, trazê-la para tomar um banho e levar na escola para apresentação. Enquanto eu saí, né, e vim fazer isso, o Marcos ficou lá tomando conta, né, do meu empreendimento, né? Eu tinha deixado as coisas, assim, quase todas com preço, né? Então, facilitou para ele poder vender. E teve coisa que eu não tinha deixado o preço, mas ele veio, assim ele vendeu também, tá? Então, quando eu voltei, finalzinho da tarde, eu voltei, já era quase 5 da tarde. Então, ele tinha feito uma venda, tava todo feliz porque tinha feito venda. E aí, o que ele vendeu, né, na parte da tarde, nesse período que eu tava fora? Ele vendeu um cordão, daqueles que eu fiz, quem acompanhou lá no outro canal, o meu vlog de produção, quando eu fiz a customização das peças jeans, eu fiz também alguns cordões para ser usado como cinto. Eu fiz trançadinhos com fios coloridos, tá? Eu fiz alguns eu coloquei nas peças, né, nos shorts jeans e nas saias, e alguns eu fiz e deixei avulso para vender assim. Então, inicialmente, a minha intenção era de vender cada cordão daquele a R$ 5, mas eles não estavam com preço. E aí, ele vendeu um cordão daquele por R$ 10. Então, glória a Deus. Foi a primeira venda do Marcos aí na parte da tarde. Foi um cordão daquele para amarrar na cintura, né? Um cordãozinho barra cinto por R$ 10. Depois, ele vendeu um pano de prato, tá? Um pano de prato de R$ 10. Foi a segunda vendinha dele da tarde. E a terceira venda dele à tarde e última venda, né? Foi a que ele ficou mais felizão. Foi que ele vendeu aquela passadeira de squares que eu fiz com sobrinhas de fios, tá? Era uma passadeira de 1 metro. E ele vendeu aquela passadeira por R$ 60. Era o preço que tava lá na passadeira, né? Eu tinha até, como eu falei pra vocês no início, eu ia até dar algum descontinho, né? Se a cliente chegasse com interesse na peça. Se fosse pagamento à vista, né? Pix ou dinheiro, eu ia dar um descontinho. Talvez eu vendesse até por 50, 55. Mas ele vendeu pelo preço que tava lá na etiqueta. R$ 60. Então, essa foi a terceira venda dele na parte da tarde. E a última venda do dia. Então, ontem, né, essa edição do Ciribolo Junino foi uma edição, assim, abençoada, totalizando aqui de vendas em crochê, R$ 280. Graças a Deus, né? Deus é maravilhoso, olha aí. R$ 280 em vendas só de crochê. E teve as vendinhas da variedade. Vocês que viram aí o vídeo no início, eu mostrei que eu levei algumas coisinhas da Juliana, algumas variedadezinhas que ela tem, né? Canecas, potes, copos, enfim, algumas coisinhas. E foram vendidas algumas coisinhas, ó, de variedades. Primeiro, de manhã ainda, eu vendi, antes de eu sair, eu vendi uma bolinha, que são umas bolinhas de silicone que tem um bichinho dentro. Eu vendi uma bolinha, que é R$3,50. Mais tarde, veio outra cliente, comprou 2 bolinhas a R$7, né? R$3,50 cada uma. E ainda na parte da manhã, eu vendi também 2 copos, que eram copos com estampa de bichinho. Um era um tubarão e o outro era um abacaxi. R$8 cada copo, então foi R$16. E enquanto o Marcos estava lá à tarde, ele vendeu uma lozinha, aquela lozinha pequenininha, né? Então, ele vendeu aquela lozinha a R$20. Então, nas vendas aí das variedades, né, deu aí um total de R$46,50, olha aí. Então, juntando a venda de crochê com a venda das variedades, deu aí o resultado final da feira, né, R$326,50, pra honra e glória do Senhor, olha isso. Então, eu tô olhando pra baixo aqui, porque o meu caderno tá aqui, ó, ó. Aqui foi onde anota o crochê e aqui onde anota as variedades, ó, tá? Então, foi aí um dia abençoado, né? Agora, nós temos já outro evento para participar semana que vem, né? No próximo final de semana serão 3 dias, 3 noites, melhor dizendo. E aí, eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, né? Deixa eu mostrar de novo aqui, olha, o bolo que eu fiz pra
decorar a minha mesa lá, como era a feira, era tema junino, foi sugerido, né, pelas organizadoras que quem quisesse decorar seu stand, sua mesa, decorasse. Eu esqueci, eu até comprei bandeirinhas, mas olha, eu comprei bandeirinhas e eu esqueci de levar. Ficaram aqui no meu ateliê, ó. Comprei um saco de bandeirinhas, que era para enfeitar a minha mesa, e acabei esquecendo. Então, mas aí também eu fiz o bolo, ó. Fiz o bolo, eu comprei esse espantalho aqui, pronto, né? Que ele já vem só para espetar no bolo. E aí eu fiz a capinha do bolo fake, ó. Que lindo. E fiz aqui 2 espigas de milho. Não segui vídeo aula, tá? Eu fiz na doida aí as espiguinhas de milho. Prendi aqui com palito e ficou dessa forma. O bolo, ó, é com aquela base de isopor, ó. E ficou assim. Decorei minha mesa lá com o tema junino, né? Ficou legal. Muitas pessoas se aproximavam da mesa só para olhar, né? Essa minha decoração. Então, foi assim uma decoração que chamou a atenção, tá bom? É isso então, meninas. O vídeo ficou longo aí, mais de 20 minutos de vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado. E me desculpem aí ter ficado tanto tempo sem postar vídeo no canal, mas é porque é assim mesmo. Tem semana que a gente consegue fazer vídeos frequentes e tem semana que não. Mas é isso, tá? Então, um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.